Olá, meus amigos e minhas amigas. Olha, de repente, não mais que de repente, o Lula assumiu. Desde quando os movimentos foram às ruas, o Lula desapareceu. Eu acho que lá em São Paulo, onde ele mora, que eu não me lembro mais onde é que é, ele chegou a fazer uma reunião com a juventude petista, logo no início do movimento, queria levar, e saiu e pediu ao pessoal para ir às ruas protestar. O pessoal de lá saiu dizendo assim, poxa, não é possível. O movimento já está lá na rua, protestando. Ele quer que nós vamos para a rua também protestar contra o governo dele, contra o legado dele, porque o protesto é exatamente sobre o legado do senhor Lula Luiz Inácio da Silva. Lula deu sorte porque o início do seu governo, aliás, todo o seu governo, o cenário internacional era de céu de brigadeiro. Tudo. Bem, as exportações cresceram muito, a China com a fome voraz, importando tudo, os termos de trocas comerciais altamente favoráveis ao Brasil, não só ao Brasil, mas os países emergentes, produtores de commodities. Então parecia que tudo ia bem. E principalmente quando comparava o crescimento dele com o crescimento do Fernando Henrique, diretamente, historicamente. O que é uma bobagem esse tipo de comparação. Basta dizer que Fernando Henrique, a economia, participava 3,1% da economia mundial. E a do Lula, apesar de ter crescido historicamente melhor do que o Fernando Henrique, ela participou em apenas 2,9%. Agora deve estar em torno de 2,5%, 2,3%. Com a Dilma deve chegar a 2% no final do governo Dilma. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte. O seu Lula esbanjou entusiasmo, esbanjou vontade de aparecer, o espetáculo do crescimento, o gigante acordou, nunca antes nesse país e por aí afora. Depois que a bonança passou, começa a se olhar e perceber que foi um fracasso retumbante este governo petista, o governo do Lula. O legado dele é uma infelicidade total para Dilma, embora ela não, claro que ela não podia reconhecer porque ela participou desse governo. O fato é que o Lula, com muito papo, né? Essa questão do carismático, é preciso que a gente aprenda a olhar isso. O carismático, se vocês repararem bem, é aquela pessoa que consegue vender geladeira até no Polo Norte. O carismático é aquele cara agradável, simpático, ele bate a mão nas costas, mas que um dia ele rouba e você diz, pô, nunca imaginei que ele pudesse me roubar. Quando uma pessoa tão boa, tão simpática, sempre é o carismático. A mesma coisa acontece com o Lula em relação ao Brasil. Tanto carisma, o pessoal vibrou, fanatismo total, o Lula. E o que ele fez? A única coisa que ele fez é uma distribuição de renda mal feita, com base na vontade política, não no fundamento econômico, e é ela, exatamente ela, a grande responsável pelo não crescimento do Brasil e o crescimento da inflação. Mas, com seu carisma, conseguiu converter isso em grande popularidade. E com isso, ele elegeu um poste, não só um poste, dois, porque ele pegou o Fernando Haddad, também elegeu o Fernando Haddad para prefeito de São Paulo. Os postes servem para iluminar, para dar luz, não é isso? Mas também os postes caem. E parece que os postes estão caindo em cima do Lula. Isso ele não imaginava. Carisma é muito legal, mas é preciso saber se o carismático tem ou não competência. Pode ou não
fazer alguma coisa pelo Brasil. E o que nós vimos é que o nosso amigo carismático Luiz Inácio Lula da Silva, além de ter feito um governo desastrado, colocou 2 postes, que é a sorte nossa, que um poste já virou em cima dele, e o outro poste talvez chegue lá. E isto fez com que ele desaparecesse do cenário político. Vamos ver, ele vai reaparecer, e vamos ver o que ele vai falar a respeito disso. Ok, meus amigos, um abraço.